Olá pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês, com seus familiares, né? Estamos aí na nossa terceira semana de suspensão das nossas aulas presenciais, né? Estamos partindo para a quarta semana. Estou aqui gravando a quarta atividade, a segunda aula relativa ao Direito Constitucional 1 do terceiro semestre, especificamente do terceiro semestre A. Ok, pessoal? Então, enquanto essa situação continua, temos que continuar nesse sistema de aulas, pessoal. Espero que os senhores entendam, espero que os senhores tenham paciência. Acredito que todos estão passando por isso, né? É algo coletivo, né? Não é da nossa vontade. Eu mesmo preferiria muito mais estar dando aula presencial do que esse tipo de aula. Estou me adaptando, espero que vocês tenham paciência comigo, inclusive em relação a alguns erros que a gente possa cometer, até em relação às gravações, ok, pessoal? Então, até por sinal, deem um feedback lá se está sendo legal, se está alguma coisa que vocês acham que poderia melhorar, ok, pessoal? Então, hoje nós estamos gravando a segunda aula, videoaulas. Foram 4 tarefas, essa é a quarta tarefa. Eu passei 2 tarefas, 2 textos, fizemos uma videoaula, foi a nossa primeira videoaula da semana passada, que é para entregar agora na semana que vem. Inclusive eu remeti novamente ontem para os senhores, se vocês puderem observar. Inclusive com o questionário verdadeiro ou falso e algumas perguntas relativas ao assunto que nós comentamos. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, nossa quarta atividade remota, né? E nós vamos dar continuidade da outra exatamente nós paramos, né? Nós paramos na aula passada, me corrijam se estiver errado, não sei como vocês vão corrigir, porque não está ao vivo, né? Mas de qualquer forma, pelo que eu anotei, nós paramos no inciso 56, em relação às provas ilícitas, né? Então nós vamos continuar a partir aqui, agora do inciso 57, que eu vou começar lendo, sempre lendo, que é importante, já falei para os senhores, a gente dar uma lida na Constituição em relação ao assunto, né? Então vamos lá, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Perceba então que nós estamos dentro daquele assunto que a doutrina chama de direito penal constitucional, né? Todos os assuntos que nós temos falado desde aqui, no inciso 40, todos vocês podem perceber são relacionados ao direito criminal, ao direito penal, tá? Então esse, pessoal, é o famoso princípio da presunção da inocência, muito discutido ultimamente, principalmente no ano passado, especificamente no ano passado. A gente vai falar sobre ele agora. O que significa o princípio da presunção da inocência? Primeira coisa, pessoal, lógico, é o que diz o próprio dispositivo: ninguém é culpado até a sentença penal condenatória. Mas tem que ler com atenção, olha, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Decorre desse princípio 3 situações, olha. A primeira, da presunção da inocência: o ônus da prova no âmbito criminal compete à acusação. Não é a defesa que tem que provar que é inocente, cabe à acusação provar que o réu é culpado. Essa é a primeira noção, parece óbvio. A segunda, decorre do princípio da presunção: a necessidade da produção das provas no âmbito criminal judicialmente. Por quê, pessoal? Olha, o nosso sistema criminal, a persecução penal, ela começa lá no inquérito policial. E o inquérito policial, ele é inquisitório. Não há contraditório no inquérito. Então são colhidas as provas, né? Ocorre o crime, a polícia vai, colhe as provas e encaminha para o Ministério Público. O contraditório inicia-se com a abertura do processo, no processo. Então é lá que o réu, o acusado, vai se defender da acusação. Então a necessidade dessa produção, ainda que a prova já tenha sido produzida em âmbito policial, tem que ser renovada judicialmente, para dar a condição do contraditório à parte contrária, ok? E o outro princípio que decorre da presunção é a liberdade do magistrado em relação à avaliação das provas, tá, pessoal? Não existe uma prova que se sobreponha a outra no direito penal. Então, nem mesmo a confissão é uma prova absoluta, dependendo das circunstâncias. Esses são, na verdade, alguns princípios
que envolvem a presunção da inocência. Tá? Então vamos lá. O ônus da prova incumbe a acusação. 2. As provas devem ser realizadas judicialmente, onde há o contraditório. Nós já falamos do contraditório, né? É no âmbito judicial que há o contraditório. E a terceira, a independência do magistrado da avaliação do conjunto probatório. Não há uma prova que sobreponha a outra. Ok, pessoal? Esses assuntos, vejam bem, vocês vão rever em direito penal e em direito processual. Aqui nós damos aquele passeio, como nós já falamos, o artigo 5º passeia por todos os ramos do direito. E no direito penal não é diferente. Agora, o que vocês devem estar se perguntando, um assunto que ocupou a mídia nacional, todo mundo, e o direito é uma daquelas áreas que todo mundo acha que sabe tudo, né? Todo mundo dá seu palpite. Então, a questão que ficou, ela não está mais aberta porque houve uma decisão, mas ainda não está fechada em relação à presunção da inocência. Diz respeito à possibilidade da execução da pena após a confirmação da sentença em segunda instância. Lembra disso? Lembra do que eu estou falando? É o caso que aconteceu com o nosso ex-presidente. Lógico, não é só ele, existem milhares de casos nessa situação. Por quê? Pessoal, a jurisprudência do STF foi oscilante nos últimos anos. Eu vou resumir para os senhores o que aconteceu e qual a situação atual. Então a pergunta é: pode ser dado início à execução da pena após a confirmação da sentença em segundo grau? Doutrinariamente existem duas correntes, uma que entende que sim, outra que entende que não. E a jurisprudência, o que diz? Principalmente a jurisprudência do STF. O STF, pessoal, em 2009, ele entendeu que só era possível dar início à execução da pena após o trânsito julgado. Essa é a visão do STF. Ele interpretava literalmente, olha, ninguém será acusado culpado até o trânsito julgado. O que é trânsito julgado? Quando não cabe mais recurso. Então, fazendo uma leitura literal, não há outra interpretação. Enquanto houver recurso, não há trânsito julgado. Bom, essa é uma posição. Em 2016, eu tenho até anotado aqui, pessoal, esse material eu vou passar para os senhores, tá? Esse material juntamente com os exercícios sobre o assunto. Em 2016, no julgamento de um caso individual, HC 126.292, houve uma reviravolta. É importante notar. Eu falo, mas como que o STF fala uma coisa e eu falo outra? Porque é uma mudança de composição dos ministros, né? Então é natural que eventualmente um assunto mude. E o direito é vivo, ele está sendo sempre discutido. Então, em 2016, já com uma outra composição, não era igual a de 2009, porque deixa eu, só para lembrarmos, esse julgamento de 2009, a votação foi 6-5. Olha, 6-5. Não vota, são 11 ministros, né? Em 2016 o assunto voltou para o STF, e aí o que o STF entendeu? Passou a entender que agora, adotando a segunda linha, seria possível a execução da pena após a confirmação em segunda instância, ainda que houvesse recursos a serem julgados. E aí existem vários fundamentos. Um dos fundamentos, pessoal, que vai na interpretação do próprio inciso, é o seguinte, olha, o que diz, olha, uma outra leitura que a gente faz do dispositivo dentro dessa corrente, dessa segunda corrente que fala, pode sim executar a pena após a confirmação em segunda instância. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A interpretação que foi dada é o seguinte, olha, pessoal, os recursos que são possíveis após a segunda instância são os tribunais superiores, STJ e STF. E STJ e STF não analisam fatos, não há mais análise da prova. As questões que podem ser levadas ao STJ e ao STF diz respeito a eventuais nulidades processuais. Então, no entender dessa corrente, que entende ser possível já iniciar a execução após a confirmação em segunda instância, olha, a partir do momento que confirmou a decisão em segunda instância, ele já é culpado. Ele já é culpado, porque já não tem mais como fazer prova fática. Por isso, a interpretação do sentido de poder executar já em segunda instância. Ok? Então,
Então essa decisão foi confirmada e olha de novo, por 6-5, passou a ter validade a partir de 2016 essa decisão, embora tenha sido dado num caso concreto, o HC que eu mencionei há pouco, o próprio STF reafirmou no mesmo ano, 2016, essa decisão em decisão plenária. Então, a partir de 2016, começou a ser possível a execução da pena já, ainda que houvesse recursos nos tribunais superiores. Muito bem, é aí o que aconteceu, nós já sabemos, né? Houve a possibilidade da ida à prisão do ex-presidente, ficou preso, toda aquela discussão chamou muita atenção, embora ele não fosse o único caso, milhares de casos dessa, e os defensores dessa ou daquela corrente, os senhores acompanharam bem, né? O assunto voltou de novo para o STF em 2019, agora em forma de ação declaratória de constitucionalidade. São duas ações, ação 43 e ação 44, ação 43 e 44. Peço que os senhores deem uma olhada depois nessas ações. Nessa ocasião, analisando, o STF entendeu que, voltando atrás, lá naquela posição de 2009, que ser entendeu agora contra a possibilidade da execução da pena após a confirmação em segunda instância. Então veio, e assim, não sei para onde vai, né? A votação, de novo, 6-5, vejam que há uma divisão dentro da jurisprudência, como há uma divisão da doutrina. Mas situação concreta hoje, enquanto não forem esgotados todos os recursos possíveis, não há a possibilidade da execução da pena. Ok, pessoal? Tudo bem? Então acho que é isso que a gente tem que falar sobre presunção. Como eu disse, muitos desses assuntos serão revisitados pelo professor de Direito Penal, professor de Processo Penal. O nosso papel aqui é dar aqui uma luz, jogar uma luz sobre esse assunto para os senhores irem pensando. Tudo bem? O artigo 5º como a gente brincou, né? A gente patina, parece que não sai dele, né? Já estamos nessa quarta quinta aula só falando aqui. Muito bem, então presunção de inocência, 5º, 57, vamos para o próximo inciso. Artigo 5º, inciso 58, ainda tem a ver aqui com o direito criminal. Diz o inciso 58, possivelmente identificado, que tem RG, que tem algum documento civil, né? Não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Primeira pergunta que veio. Qual a eficácia desse dispositivo? Norma constitucional de eficácia contida, porque olha, vamos ler com calma, pessoal. Eu já falei para os senhores, esse assunto de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais é um assunto complicado. Vai persegui-los por um bom tempo ainda, até que os senhores entendam definitivamente. Olha, lê com atenção o dispositivo. Possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal. Essa é a regra geral. Aquele que apresentar uma documentação, aquele que apresentar um documento, não precisará ser identificado criminal. O que é identificação criminal, pessoal? No linguajar policial é tocar o piano, sabe? Tirar impressões digitais para verificar se o indivíduo é aquele mesmo. Então, se o indivíduo hoje na delegacia apresenta identificação, ele não será submetido. Agora, vejam a ressalva do dispositivo constitucional, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então vejam que o dispositivo permite que a legislação reduza esse direito, ao estabelecer hipóteses em que, mesmo apresentando identificação criminal, o sujeito poderá, mesmo apresentando identificação civil, o sujeito poderá ser identificado criminalmente. E o assunto hoje está regulamentado, está aqui nas minhas anotações, vocês vão recebê-lo, na Lei 12.037 de 2009, que revogou a Lei 10.054. Tá? Um exemplo que consta na lei, né, em que é possível, quando houver séria dúvida quanto à autenticidade da identificação civil. Então, vamos lá, o policial olhou do RG, está com cara de ser um documento falso e tal, aí ele poderá fazer, até para confirmar. E veja que o indivíduo está cometendo outro crime, né, no uso do documento falso. Ok, pessoal? Então, identificação criminal é isso. Eu me lembro que eu tinha acabado de ser... A Constituição entrou em vigor em 88, eu passei o curso para delegado em 90, né? E essa discussão existia na polícia, faz, não faz, e deu bem desse assunto, tá, pessoal? Então, o legislador constituinte originário entendeu que a identificação criminal seria um constrangimento da pessoa, por isso colocar como uma garantia fundamental. Ok? Vamos lá, pessoal.
Então, presunção da inocência, verificação criminal. Vamos ao inciso 59 agora. Poder começar lendo sempre, né? Para a gente poder acompanhar. Aqui é matéria de processo penal. Tem que falar um pouquinho só para vocês entenderem. Depois vamos esgotar todo o assunto. Diz o inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Pessoal, o processo penal inicia-se através da denúncia, no caso da ação penal pública, que é oferecida pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, artigo 129, inciso 1, dê uma olhada, 129, inciso 1 da Constituição. Então, ação penal pública, o titular é o Ministério Público, e ela tem início com a denúncia. Ou através da queixa-crime, no caso da ação penal privada. Queixa, no caso da ação penal privada. Tanto que essa palavra queixa é uma palavra processual. É o nome da petição inicial da ação penal privada. Tá? O assunto aqui diz respeito exatamente à ação penal pública. Sendo o Ministério Público o titular da ação penal, só ele pode dar início a essa ação. Ele tem um prazo, né? Então, funciona basicamente assim. Vou tentar resumir para os senhores, como eu já disse, matéria do processo penal, mas basicamente assim. Tratando-se de crimes, vamos lá. Cometendo um crime, o primeiro órgão do Estado a ser chamado é a polícia. A polícia, diante daqueles fatos, vai instaurar um inquérito. O inquérito é administrativo, não é ação ainda, onde vai apurar os fatos. Vai colher as provas, vai fazer as perícias, vai ver as testemunhas, vai ver o réu, e assim por diante. O réu ainda não é réu, não foi recebido a denúncia ainda, ele ainda é o indiciado, né? Então, vai ouvir o indiciado. Colhidas todas as provas, o delegado de polícia relata esse inquérito e encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público, de posse desse inquérito, vai analisar se existe a materialidade e o indício de autoria. Estando presentes esses requisitos, ele pode oferecer denúncia. Agora, ele tem 3 caminhos, pessoal. O Ministério Público recebe o inquérito. Verifica que não há crime, pede o arquivamento. Até por sinal, houve uma mudança em relação a isso do arquivamento. Eu nem vou entrar muito nos detalhes, que é matéria processual, mas então, ele tem 3 caminhos. Aliás, hoje tem 4. Primeiro, recebido o inquérito. Se ele entender que não há crime, que não há o indiciado não é o autor, ele pode pedir o arquivamento. Segundo, ele entende que há necessidade de outras provas a serem produzidas. Então ele pede e devolve para o delegado, ouvir outra testemunha, indicando as provas que ele quer que sejam feitas. Ou, estando presente os requisitos, ele oferece a denúncia. Oferecer a denúncia é apresentar a petição inicial para o juiz. Olha, fulano de tal cometeu um crime em tal data, assim, assim. O juiz vai analisar essa denúncia, se entender que estão presentes os requisitos, também recebe, e aí sim instaurou-se a ação penal. Eu falei de 4 porque hoje, pessoal, tem uma quarta possibilidade. Recentemente, pessoal, deixa eu até achar aqui. Recentemente, não me recordo de cabeça, a lei foi aprovada, a lei 13.964 de 2019, que permite também, essa lei introduziu, ela alterou a redação do artigo 28 do Código de Processo Penal e também introduziu o artigo 28, azão, no Código de Processo Penal. E esse artigo 28, azão, possibilita agora, quero que vocês deem uma lida nesse artigo, senão vocês vão entender o que eu estou falando. O acordo de não persecução penal. Preenchidos certos requisitos, e desde que aceitos pela parte contrária, né, o Ministério Público pode oferecer um acordo ele não é nem réu ainda, porque não iniciou a ação penal, né, nem acusado, nem réu, ao indiciado, né, ao autor do crime, e que caso ele aceite, não vai ter ação contra ele. Então, eu vou ler até rapidinho aqui para os senhores, só para os senhores entenderem basicamente, tá, pessoal? Olha, 28, azão. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Está lá as condições: separar o dano, renunciar a bens e direitos
indicados pelo MP como instrumentos ou produto do crime, prestar serviço à comunidade, etc. Então, esses são 3 caminhos, pessoal. Mas a garantia constitucional é o seguinte, pessoal, olha, naquele caso em que, recebido o inquérito policial, falando mais especificamente da ação penal privada subsidiária, recebido o inquérito policial, o Ministério Público, mesmo diante de presentes autoria, não oferece a denúncia no momento, no prazo, que é 15 dias que ele tem para oferecer denúncia, dificilmente na prática consegue cumprir isso daí, o dispositivo autoriza, pessoal, que a vítima possa substituir o Ministério Público, oferecendo a denúncia no lugar dele. E aqui, pessoal, é interessante, olha, não se trata, a doutrina, ela afirma, não se trata aqui, pessoal, de uma exceção à privatividade da competência do Ministério Público de ser o titular da ação penal, e sim um mecanismo de fiscalização da sociedade em relação aos atos do Ministério Público. Então, não oferecida a denúncia, no prazo previsto em lei, a vítima pode oferecer no lugar dele. Por isso nós chamamos a ação penal privada, porque é a vítima, subsidiária da pública, que ela não foi oferecida a ação penal pública. Vejam bem, se o Ministério Público perdeu arquivamento, veja bem, o Ministério Público está agindo. Não é o caso da ação penal privada. Falando naquele caso que ele recebe o inquérito e não se manifesta, fica inerte. Então, a ação penal privada, subsidiária da pública, pressupõe a inércia do Ministério Público. Ele deveria agir, ou pedindo arquivamento, ou pedindo mais provas, ou denunciar, mas ele não fez nada. Nesse caso, o dispositivo garante que a vítima possa substituir. Ok, pessoal? Interessante também esse dispositivo, peço que os senhores prestem atenção. Como eu disse, o professor de processo penal vai replicar esse assunto com os senhores, tá, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Então, presunção, identificação, ação penal privada subsidiária. Vamos para o inciso 60 agora. Sempre lendo. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir. Aqui, pessoal, nós estamos diante do chamado princípio da publicidade dos atos processuais. Princípio da publicidade dos atos processuais. Os atos processuais são públicos, é regra. Sempre algum aluno me encontra no corredor da universidade e ele faz a seguinte pergunta: professor, posso assistir a audiência lá no fórum? Pergunto eu para os senhores, precisa pedir? É óbvio que não, pessoal. As audiências são públicas, essa é a regra. A audiência é um ato processual, logo é pública, princípio republicano. Ninguém faz nada às portas fechadas, essa é a regra, tá? Agora existem exceções, tá, pessoal? Então, o próprio dispositivo permite, olha, a lei só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade e interesse social exigir, tá? Ok, pessoal? Então, em algumas ações, poderá ser decretado o sigilo desse processo, em que só as partes poderão ter acesso, o juiz e as partes poderão ter acesso a esse processo. E quais são esses processos, pessoal? A própria lei diz quais são. Vejam bem, o sigilo não é, eu não quero que ninguém saiba do meu processo, eu vou pedir o sigilo. Não, o sigilo, como é exceção, tem que ser decretado pelo juiz nos autos e fundamentada a decisão, nos casos previstos em lei, tá? Ó, peço que os senhores deem uma lida no artigo correlato aqui, que é o 93, artigo 93, inciso 9, ele é bastante esclarecedor em relação a isso. 93, está lá dentro do capítulo do Poder Judiciário, inciso 9. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público em informação. Veja, ele é bem esclarecedor o dispositivo. E aí, pessoal, eu peço também que os senhores deem uma olhada, em termos de lei, no CPC, o artigo 189, que reafirma e elenca as situações que
necessário e que faz sentido o sigilo. Por exemplo, no inciso 2 do 189, nas ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, porque não há interesse da sociedade saber da privacidade das pessoas. Então, recapitulando, regra, publicidade dos nossos processuais, exceção, sigilo. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos lá, não podemos parar. Artigo 5º, 61, inciso 61. Vamos lá, essa linha, acompanhando e lendo o dispositivo em primeiro lugar. 61. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Aqui, pessoal, privação da liberdade. Quando que o indivíduo pode ser preso? A primeira ideia que vocês devem ter quando ele é condenado por crime. Agora, ele pode ser condenado antes? É disso que nós vamos falar. Vamos falar em que hipóteses são possíveis as prisões no nosso sistema jurídico, pessoal. Tá? Nós podemos distinguir 3 espécies de prisões hoje no nosso sistema: a prisão penal, a prisão processual, a prisão civil, a prisão administrativa e a prisão disciplinar. Repetindo: penal, processual, prisão civil, prisão disciplinar e a prisão administrativa. Vamos falar rapidinho sobre cada uma delas. Prisão penal. O indivíduo responde um processo, foi condenado, transitou em julgado, ele é preso para cumprir a pena. Essa é a prisão penal, que tem origem da sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença penal. Essa é a regra. Falamos até pouco sobre a posição da inocência. Né? O indivíduo começa a cumprir a pena, inclusive essa é a posição atual do STF, né? Após o esgotamento de todos os recursos. Então, sendo condenado, não havendo mais recurso, começa a cumprir a pena. Essa é chamada prisão penal. Tá, pessoal? Agora, ele pode ser preso antes da condenação? Sim, em hipóteses taxativamente previstas em lei. É a chamada prisão processual, no interesse do processo. Existem 3 tipos de prisões processuais, tá, pessoal? Seria uma prisão antes da sentença penal transitada em julgado. A primeira hipótese que o indivíduo pode ser preso sem sentença condenatória: prisão em flagrante delito. Está no próprio dispositivo. O que é flagrante delito, professor? Está no artigo 302 do CPP, pessoal. 302 CPP. Quando alguém é surpreendido cometendo ou logo após ter cometido o crime. Cometendo ou logo após ter cometido o crime. Isso é flagrante delito, tá, pessoal? Então ele pode ser preso. Veja bem, pessoal, aqui até aproveitando o gancho, é comum a gente ouvir, principalmente nesses programas policiais, né? A polícia prende e a justiça solta. Primeiro, a frase começa errada. Não é a polícia que prende, a polícia detém. Tanto que ela detém e apresenta para o juiz. O juiz que vai confirmar essa prisão ou não. Então, toda e qualquer prisão hoje é somente por ordem judicial. Não existe outra hipótese. Só por ordem judicial a pessoa é presa. Então, essa é a ideia. E outra, vou além. A polícia prende e a justiça solta, ainda bem. Imagina se a polícia pudesse prender quem eles querem, deter e assim vai, não tem que comunicar, não houvesse um órgão que você pudesse recorrer em relação à legalidade dessa prisão. Tá? Então vamos lá. Então, prisão processual, primeira, flagrante delito. Uma outra espécie de prisão processual é a prisão temporária, já ouviu falar, prevista na Lei 7.960, de 89, que pode ser decretado no interesse da investigação criminal. Pode ser até na fase de inquérito ainda. E ela tem prazo certo. Esse prazo pode ser de 5 ou 30 dias, dependendo do crime. 5 prorrogável mais 5, 30 mais 30 se for crime hediondo. Então ela tem prazo certo. É para fins de investigação, tá? Tem os requisitos, etc. Vocês vão estudar esse processo criminal. E a terceira, que acho que você já deve ter ouvido muito, que é a prisão processual, é a prisão preventiva. Ela é parecida com a temporária, só que ela não tem prazo certo. Agora nós estamos diante de uma prisão no interesse do processo. Por quê? Corre o risco do réu fugir, ele está ameaçando testemunhas, ele está, de alguma forma, incomodando o processo. Então, é uma hipótese em que ele pode ser preso
Inclusive o artigo 312 traz quais são as hipóteses, né? Garantia da ordem pública, para instrução criminal, né? E a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e interesse na instrução criminal. São as 3 hipóteses previstas no artigo 312. Dê uma lida lá, tá? Então, essas são as chamadas prisões processuais: flagrante delito, temporária e preventiva. Lembrando que o flagrante delito, hoje, é o indivíduo, sendo qualquer indivíduo que é preso, ele é apresentado à autoridade judiciária, audiência de custódia, e o juiz, entendendo que é o caso, vai converter poderá converter essa prisão em flagrante em preventivo, ou poderá dar liberdade provisória. Então veja, sempre haverá a manifestação judicial em relação às prisões. Agora, essas são as prisões processuais, então eu falei da prisão penal, prisão processual. Agora nós temos a prisão civil. Professor, tem prisão civil no nosso direito? Tem, pessoal. 2 hipóteses, já deve ter ouvido falar. Inadimplemento de alimentos, inadimplemento voluntário de alimentos, questão da pensão alimentícia, e o depositário fiel. É o que está na Constituição, pessoal, no artigo 567. Vou te falar. De acordo com a Constituição, só é admitida a prisão civil no caso de pensão alimentícia e depositário fiel. Essa prisão civil não é uma prisão sanção, é uma prisão coercitiva, a fim de que o sujeito cumpra a obrigação, cumpra com aquela obrigação que ele assumiu. Então, ela não tem a finalidade de punir, tanto que o indivíduo pode ser preso várias vezes em relação à pensão por alimento. Basta que ele deixe de pagar, volte a pagar, deixe de pagar e assim vai. Não é o fato dele ser preso que vai suprir o pagamento desses alimentos, tá? Sobre prisão civil em relação a alimentos, pessoal, peço que os senhores deem uma olhada no artigo 528 do CPC. 528 do CPC. E só para, acredito que você já deve ter visto isso, a questão do depositário infiel, embora tenha previsão na Constituição, atualmente nosso ordenamento jurídico não admite a prisão de depositário infiel. Por quê, professor? O STF entendeu em 2008 que não cabe mais a prisão civil do depositário no nosso ordenamento, porque o Brasil faz parte do acordo do Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que foi recepcionado no nosso ordenamento pelo decreto 678 de 92, e de acordo com o STF, vou até ler para os senhores, aqui eu mereceria uma aula só para falar sobre isso, mas bem rapidamente vocês vão ter no material que vão receber esse assunto. Para o STF, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que é o caso, se eles não forem incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, peço que os senhores deem uma lida, parágrafo 3º do artigo 5º, que diz que os tratados de direitos humanos são recepcionados, se aprovados na forma de emendas constitucionais, serão status de norma constitucional, eles terão natureza de normas supralegais, ou seja, acima de qualquer lei. Então, qualquer lei que preveja a prisão do depositário infiel do nosso ordenamento não vale, porque o Brasil faz parte desse acordo internacional. Então, hoje, resumindo, prisão civil no Brasil pode, sim, quando? Dívida por alimentos, só. O depositário infiel não pode mais, tá? A outra hipótese de prisão que nós temos na Constituição é a prisão administrativa, muito discutida, muitos doutrinadoras entendem que não pode mais, depois da Constituição de 88 não existe mais prisão administrativa, tanto que o artigo 319 do Código de Processo Penal foi revogado, tá? Mas existem alguns autores que entendem que existe uma hipótese, e ela é prevista no Estatuto do Estrangeiro, artigo 61, prisão administrativa, estou falando, pessoal. É a chamada prisão para deportação ou expulsão. O caso daquele estrangeiro que entrou de forma irregular no nosso país, ele pode ser preso para ser expulso. Mas lembre, tem que ter uma manifestação judiciária a respeito disso, tá? E a última hipótese de prisão, então nós falamos da prisão penal, processual, civil, administrativa, agora é chamada prisão disciplinar, que está inclusive excepcionada no artigo 561. O que é prisão disciplinar, pessoal? Quando eu falo disciplina, vocês veem o que é a mente dos senhores? O regime militar, né? O regime de caserna. A nossa Constituição permite a prisão
em relação à transgressão militar ou crime militar definido em lei, artigo 18 do Código de Processo Penal Militar. Então, nesses casos, pessoal, até porque eu até dou exemplo para os senhores, né? Alguns atos praticados por militares, que para nós são atípicos, significam não crimes, mas condutas proibidas no âmbito militar. Então, por exemplo, deixar de bater continência do superior. Então, por conta disso, pode o indivíduo ter que cumprir alguns dias de detenção. E isso, inclusive, até peço para os senhores, deem uma lida no artigo 142, 142, parágrafo 2º, em que o dispositivo diz que não cabe HC em relação às sanções disciplinares. Olha que interessante. Não cabe habeas corpus em relação às sanções disciplinares, exatamente para que ela tenha essa finalidade de disciplinar, tá? E só para encerrar aqui, pessoal, a lei 13.967 de 19, recentíssima, o presidente Bolsonaro que assinou, extinguiu a possibilidade de prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros militares dos estados. Então não cabe mais para eles. Quer dizer, essa prisão disciplinar hoje, por conta dessa lei, embora esteja sendo questionada doutrinariamente, por conta dessa lei, só pode sofrer sanções disciplinares os militares propriamente ditos, aqueles das Forças Armadas. Ok, pessoal? Só para a gente encerrar aqui agora, então, a privação da liberdade, falamos sobre ela. Agora vamos matar aqui 1, 2, 3, 4 incisos, pessoal, que estão sob a mesma rubrica. Direito dos presos, dos condenados. Vamos dar uma lida? Aliás, aqui não é dos condenados, não. Dos condenados nós já falamos. Vou falar direito dos presos, aqueles que são detidos, né? Artigo 5º, 62, começando por ele. A leitura dos dispositivos já é suficiente para o entendimento. Artigo 5º, 62. A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ela indicada, tá? Então a pessoa que foi presa não pode ficar largada sem ter a chance de se comunicar com seus familiares, tá? O próximo inciso 63, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então o direito de permanecer calado é um direito de qualquer uma pessoa que é preso. Lembra-se que nós falamos aqui? Ele é inocente. Cabe ao Estado provar que ele é culpado. Então a presunção de inocência. Então não existe essa de que calou, então você está confessando. Não, no nosso direito não. Quem cala, aquela brincadeira, não diz nada e cabe ao Estado o ônus da prova em relação à acusação que pesa sobre a pessoa. Ok? Tranquilo, né, pessoal? 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Então, aquela pessoa, interrogatório policial, que foi presa, tem que saber quem foi o autor, tem direito de saber quem foram os autores de sua prisão, de sua detenção, né? Bem como a autoridade policial que está conduzindo o inquérito tem que se identificar também. Porque amanhã ou depois, qualquer ilegalidade praticada, ele tem como identificar. Isso está na Constituição. E o último aqui, pessoal, 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ó, pessoal, toma cuidado com isso. Eu canso de ver pedidos de relaxamento de prisão, quando na verdade o advogado está pedindo a liberdade provisória. Vejam bem, se a prisão é legal, não há que se falar em relaxamento. Olha, a pessoa é clara dizer que o relaxamento diz respeito à prisão ilegal. Imagine um indivíduo sendo preso em flagrante por um fato atípico. Esse é o caso de prisão ilegal, esse é o caso de pedido de relaxamento. Agora, a prisão foi legal, mas o indivíduo preenche os requisitos para responder em liberdade, é o pedido de liberdade provisória, pessoal. Então não vamos confundir as coisas, tá bom, pessoal? Então, vamos parar por aqui, senão a aula fica muito extensa, tem muita coisa, nós temos tempo, ainda que nós não tenhamos as nossas aulas presenciais, pessoal, eu estou administrando aqui, vamos imaginar, no pior dos cenários, que o semestre todo tem que ser dado dessa forma. Ainda assim nós vamos conseguir terminar o nosso programa desse ritmo, ok?
ok? Então nós vamos parar por aqui. Eu só quero avisá-los que hoje é dia 2, amanhã dia 3, eu já vou postar essa aula. Essas tarefas são relacionadas à semana para após a Páscoa ainda, então uma semana antecipada, tá? Essa seria a aula da semana que vem, para vocês entregarem as atividades na próxima semana ainda, tá? Então, semana que vem é 7, então dia 14, a partir do dia 14 vocês vão começar a entregar essa atividade. Amanhã eu encaminho, vocês já estão com a aula disponível, eu encaminho um texto relacionado a essa matéria, bem como algumas perguntas, alguns exercícios de fixação em relação ao assunto. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos.